Oi, pessoal! E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Fazendo exercícios, conseguindo estudar? Pessoal, lembra lá, a gente sempre está dando um recadinho para vocês, né, em relação a isso. Faça teu horário, durma até mais tarde, acorde com mais disposição, né? Mas sempre tenha lá um tempinho para assistir às nossas aulas, ok? Muito bem, continuando a falar sobre organelas citoplasmáticas, na aula passada nós falamos sobre os... Muito bem, se você já respondeu aí prontamente para a prof, né, sobre os lisossomos, ótimo. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre um grupo de determinadas organelas, tá? Vejam que muitas dessas organelas a gente tem falado sobre elas e a função delas. Hoje a gente vai falar aqui de algumas, que a função é bem simples, e de duas organelas a gente apenas vai apresentá-las para vocês e a função delas vai ficar aí para uma próxima aula, porque são organelas mais complexas, tá? Nós vamos começar aqui falando de peroxissomos. Pessoal, aqui diz assim, ó, peroxissomos suspensos no citoplasma, como toda e qualquer organela presente no citoplasma de uma célula. Micrografia eletrônica de transmissão não tem informação do aumento. E sempre eu digo para vocês que essa coloração, essas cores aí que vocês veem, é meramente para ilustração, colorido artificialmente, não que os peroxissomos tenham essa coloração, são transparentes, tá? Então aqui são dois peroxissomos que você observa, né, de cor vermelha, no meio aí de algumas mitocôndrias, para você ver o tamanho dele, né, em relação às mitocôndrias. É bem menor, mas a gente não tem aqui a noção do tamanho, né, porque não foi colocado. Bom, muito bem. O que é o peroxissomo? É uma bolsa também, uma vesícula, delimitado por membrana, de certa forma parecido com o lisossomo, apenas um pouco maior. Dentro do peroxissomo tem enzimas que são diferentes das enzimas dos lisossomos, tá? Os peroxissomos são feitos a partir aí do retículo endoplasmático rugoso, tá? E essas enzimas que tem aqui dentro também servem para realizar algumas reações químicas. Por exemplo, vocês lembram do retículo endoplasmático liso? A prof disse que ele tinha a função lá de desintoxicação do organismo, porque dentro dele tem enzimas para isso. Pois bem, o peroxissomo também tem essa função de auxiliar na desintoxicação do nosso organismo. Existem inúmeros tipos de substâncias que, né, através dos medicamentos, através do álcool, através várias substâncias que nós ingerimos, que essas substâncias elas vão para o fígado e lá elas têm que ser metabolizadas, elas têm que ser transformadas em substâncias não tóxicas ou pelo menos menos tóxicas até que a gente possa liberar pelo xixi, para não agredir tanto o nosso corpo. Então, tanto o retículo endoplasmático liso como os peroxissomos fazem essa função. A gente vai destacar uma das funções aqui do peroxissomo em relação a isso, pela presença da enzima catalase que ele tem aqui dentro, tá? O que é isso? Pessoal, nossas células fazem inúmeras reações químicas no dia. E dessas reações químicas, é claro que são produzidas substâncias prejudiciais. São os radicais livres, são substâncias que resultam de um funcionamento celular. E essas substâncias elas precisam ser convertidas para que não haja prejuízo para o corpo. Então, uma das substâncias que a nossa célula produz naturalmente é o H2O2, é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, pessoal. Ei, prof, mas água oxigenada não é só aquele negócio que a gente põe no machucado? Também, mas o teu corpo, as tuas células produzem esse peróxido de hidrogênio, pessoal. É uma reação normal do corpo, tá? Só que ela é tóxica, porque ela lesa a célula, ela provoca mutação no DNA. Então, essa substância, ela vai ser transformada pela catalase, pelos peroxissomos. Então, a catalase vai converter a água oxigenada em água e oxigênio, duas substâncias que para a célula é tranquila, tá? Então, uma das funções do peroxissomo é essa, é ter uma enzima especial para a conversão da água oxigenada em água e oxigênio, tudo bem? Vamos passar para uma próxima organela. Galera, vamos falar aqui nessa aula sobre vacúolos. Os vacúolos existentes principalmente em células vegetais, tá? Esse vacúolo que a gente vai começar a falar para você é aquele vacúolo de suco celular que é exclusivo de célula vegetal, tá? Então é um vacúolo grande. Aqui você presencia, ó, em verdinho, os cloroplastos. Eles estão acima desse vacúolo. O vacúolo é uma bolsa grande que tem uma membrana onde a água fica dentro, tá?
Então, todo esse espaço que você está vendo aqui, ó, delimitado por uma membrana, tudo isso está dentro do citoplasma das células vegetais. É o famoso vacúolo de suco celular. O que que faz esse vacúolo? Ele contém água, sais minerais, pigmentos, né? Algumas moléculas dissolvidas aqui. Ele controla a quantidade de água dentro dos vegetais. O vegetal fica mais túrgido, mais cheinho, as células mais viçosas, se o vacúolo tem bastante água. Se o vacúolo perde muita água, a célula vai ficar murcha, tá? Então, o vacúolo, ele faz esse equilíbrio osmótico ou hídrico da célula vegetal. Existe também um outro vacúolo, que são bolsas menores que armazenam certas substâncias dentro das células, tá? Mas esse vacúolo de suco celular é o que nós estamos dando ênfase hoje e ele faz então esse controle que a prof comentou com vocês, tá legal? Então, exclusivo de célula vegetal, hein? Vamos passar para uma próxima organela? O peroxissomo tem tanto em célula vegetal como animal, tá? E aqui chegamos às mitocôndrias. Galera, a mitocôndria é a organela que eu comentei com vocês. Ela tem uma função de produção de energia para a gente se manter vivo. Por que que você come? Por que que você respira? Por que que você tem que tomar água para que teu corpo tenha energia para ele funcionar? Para você se movimentar, para que aconteça todas as divisões celulares, para o teu crescimento, para a cicatrização de machucado, os teus movimentos musculares, né? Para que você possa dançar, andar, pensar, tudo você precisa de energia. Quem te dá energia é essa organela maravilhosa aqui, ó, tá? Então, só que essa produção de energia é um processo muito complexo. Então, isso a gente vai ver numa próxima aula. Hoje a prof vai apresentar para você só essa organela aqui, tá? Então, a mitocôndria é isso aqui, ó. Aqui você tem um esqueminha da mitocôndria e aqui você tem uma micrografia eletrônica de transmissão com aumento de 62.800 vezes. Essa mitocôndria está aumentada, pessoal, colorida artificialmente, tá? E aqui um esqueminha dela como a gente faria no quadro ou no caderno. Então, como que é a mitocôndria? Lembra da organela membranosa? Tem uma membrana externa envolvendo a organela e tem uma membrana interna que faz essas voltinhas para dentro dela mesma. Tá vendo aqui? Umas projeções para dentro da organela. Essa aqui é a membrana interna, essa é a externa, tá? Então, e aqui dentro da mitocôndria tem um meio, tem uma substância gelatinosa. A gente chama de matriz da mitocôndria, esse fundo azulzinho, tá? E essas projeções de membrana aqui para dentro, a gente chama de cristas da mitocôndria. Pessoal, a mitocôndria é uma organela tão importante e tão independente que é uma das únicas organelas, porque tem mais uma, tá? Mas é uma das únicas organelas que tem ribossomos dentro dela, né? Vai ter DNA e RNA próprios aqui dentro. O DNA que está aqui dentro não tem genes para as características hereditárias, isso é o DNA que está no núcleo das nossas células, tá? Mas o DNA que está aqui dentro da mitocôndria tem genes para controlar o processo de produção de energia dela aqui e para controlar a divisão dela. Vocês acreditam que essa organela é tão independente que ela consegue se esticar e se partir em duas novas mitocôndrias, tá? Então, por causa do DNA que ela tem aqui dentro. Então, uma organela para lá de especial e para lá de independente. Então, hoje, a gente só vai citar a função dela, que é a produção de energia através de um processo chamado respiração celular aeróbia. Tá legal? Vamos passar para uma outra organela. A gente vai falar agora dessas organelas chamadas de plastos, tá? Aqui são organelas exclusivas de células vegetais. As mitocôndrias têm ambas, tá? Isso a gente também já aprendeu. Então, vamos começar por essa daqui, ó, os leucoplastos. Pessoal, leucoplastos com acúmulo de amido, micrografia eletrônica de transmissão com aumento de 50.000 vezes. Gente, se a célula já é microscópica, todas essas organelas que estão dentro da célula, vocês viram que organela porque é diminutivo de órgão, é algo muito pequeno. Todas essas organelas que estão dentro das nossas células, elas têm funções maravilhosas e elas têm que ser muito menores. Então, para que consigam ser visualizadas, tem que aumentar muito, né? Então, o que é um leucoplasto? Plastos são bolsas, são vesículas, tá? Bolsinhas. Leuco é transparente, é porque dentro dessas bolsas vão ficar armazenados o alimento que a planta fabrica. A planta, ela precisa lá de água, gás carbônico, luz solar, a gente vai ver isso com mais detalhes em umas próximas aulas aí. E ela produz glicose, e a união dessas moléculas de glicose forma o amido.
O amido está presente em todos os vegetais. E, a princípio, a planta produz e armazena essa substância dentro dela. Então, falem para mim, se o amido está armazenado dentro dessas bolsinhas chamadas leucoplastos, que partes da planta tem bastante leucoplasto? As partes da planta que tem bastante amido, os caules, né? Como, por exemplo, mandioca, cenoura, beterraba, as raízes, né? Não sei se a prof disse caule raiz, mas são as raízes, né? Os leucoplastos estão armazenados em raízes, como mandioca, beterraba, cenoura. Podem também estar nos caules, como na batata inglesa, tá? Tá cheio de amido lá na batatinha, aquela batatinha que você gosta frita aí, né? Tem bastante amido e ele fica dentro das células vegetais, dentro dessas bolsinhas chamadas leucoplastos. Nas sementes também, semente de girassol, castanhas, nozes, tem bastante desses leucoplastos cheios de amido, tá? Aonde mais? Nos frutos também, ok? Então, aí a importância dos leucoplastos, né? E aqui os cromoplastos, cromo é cor. São bolsas que também existem nas células vegetais, só que agora elas não armazenam comida. Eles armazenam cor, pigmento. São proteínas, pigmentos, são proteínas que dão cor. Por exemplo, aqui no nosso sangue, por que nosso sangue é vermelho? Porque lá na célula vermelha do sangue a gente tem uma proteína pigmento, que ela dá a coloração vermelha. Aqui são proteínas pigmento existentes dentro dessas bolsas, espalhadas, tem um monte delas nas células vegetais, contendo o pigmento que dá cor. Então, por exemplo, aqui, ó, as cores dos frutos são resultados da presença dos pigmentos carotenoides dos cromoplastos. Galera, tem muitos pigmentos, vários tipos de carotenoide. Por exemplo, o pimentão vermelho e o tomate. Por que eles são vermelhos? Porque eles têm um pigmento chamado licopeno armazenado dentro dessas bolsinhas que dá essa coloração, tá? O pimentão amarelo, os vegetais que são amarelados, é porque eles têm bastante xantofila, é um pigmento que dá a cor amarela. Por que a cenoura é alaranjada? Porque ela tem bastante caroteno, que são os pigmentos alaranjados. E assim vai, tá? Então, olha que legal, né? Então, o próprio vegetal produz esses pigmentos que dão essas colorações aí, tudo bem? Então, os plastos do tipo leucoplastos e cromoplastos exclusivos de vegetais. Vamos ver na próxima imagem mais um tipo de plasto? Esse é o famoso cloroplasto, pessoal. É um cromoplasto também, porque ele tem cor, só que ele tem um pigmento especial que é a clorofila, por isso ele se chama cloroplasto, é uma bolsa contendo clorofila, tá? Claro que também é exclusivo de vegetais, de algas, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar por esse aqui, ó. Você tem aqui a delimitação de uma célula vegetal, ó, tá? Parede celular, grossa, aqui vai começar uma outra célula, aqui também. E dentro dela está cheio de cloroplastos. Como os cloroplastos têm clorofila, é isso que dá a cor verde para o vegetal. Vamos ampliar uma célula. Está aqui uma célula vegetal. Prof, eu já sei que é uma célula vegetal porque eu estou reconhecendo o vacúolo de suco celular, eu estou reconhecendo a parede celular e também os cloroplastos, não é? Vamos aumentar um cloroplasto? Vou pegar um cloroplasto de dentro da célula vegetal e vou aumentá-lo aqui, ó. Aumentei um cloroplasto, tá legal? O cloroplasto também é uma organela membranosa, ó, tem duas membranas, duas, a membrana que reveste por fora e a membrana que reveste por dentro. A membrana que reveste por dentro se estica e forma essas membranas aqui dentro, ó, tá? E muitas vezes essas membranas elas se empilham umas sobre as outras aqui. Então esse é o jeitão do cloroplasto, ele está cortado aqui para você ver dentro, tá legal? É nessas membranas aqui que a clorofila é produzida, ela fica ali, ó, cheia de clorofila ali. Por isso que toda essa organela basicamente fica esverdeada e como tem muitos desses cloroplastos nos vegetais, que partes do vegetal tem bastante cloroplasto, hein, pessoal? Nas células das folhas, principalmente, nas células do caule, quando verde. Então, para dar a coloração e também, claro, pelo fenômeno da fotossíntese, né? Embaixo aqui, ó, a letra C, que representa essa imagem, vamos ver aqui, ó, é uma ilustração de micrografia eletrônica evidenciando os conjuntos de tilacoides, vesículas mais escuras na imagem, são essas aqui, ó. Então a prof vai mostrar para você o que é isso. Voltando aqui na imagem anterior. Lembra que a prof falou que a membrana vem aqui e se enrola sobre ela mesma, né, formando uma pilhazinha. Então vamos imaginar aqui, ó, parecem moedas, tá? Aqui tem 1, 2, 3, ó. Então aqui, ó, 1, 2, 3 também. Cada moedinha dessa chama-se tilacoide, é uma moedinha de membrana, tá?
A pilha inteira chama-se grânum. Ó a chavezinha aqui, ó, a pilha de todas essas moedinhas, tá? Chama-se grânum. O conjunto desses grânum a gente chama de grana, tá? Que em biologia significa grão, não é dinheiro, tá? É grão. Então, muito bem. E aqui, então, tá repleto de clorofila aí. Você percebe um fundo amarelo aqui, ó, um fundo, né, aonde essas membranas estão aí dentro? Essa parte se chama estroma. Tem um monte de enzimas lá que vão ser responsáveis também pelo fenômeno da fotossíntese. Então, quando isso aqui é visto no microscópio eletrônico, essas membraninhas assim, elas aparecem assim, ó, pilhas, né? Por isso que fica bem escuro, ó, tá bem? Pessoal, então os cloroplastos têm função de fazer fotossíntese. Fotoluz, síntese significa fabricação, produção. Produção de quê? De alimento para a planta através da absorção da energia luminosa. E, consequentemente, esse alimento, tanto para a planta crescer, como para todos os animais herbívoros e, consequentemente ou indiretamente, para os carnívoros. Porque, afinal de contas, o que um carnívoro come? Come o herbívoro. Mas o que o herbívoro come? A planta. Então, a planta é a base da sustentação do planeta. Então, ao nosso respeito para as plantas, ok? Vocês vão entender muito melhor desse fenômeno da fotossíntese na próxima aula. Bom, e eu quero mostrar para vocês mais uma imagem na aula de hoje. A gente vai falar aqui... olha aí, ó, a professora colocou mais uma imagem dos cloroplastos para vocês. Olha que bonitinho aqui nas células, né? Quando a gente observa essa imagem aqui ao microscópio, você percebe os cloroplastos aqui dentro, ó, tá? Esses verdinhos aqui. Mas para a gente encerrar a nossa aula de hoje, a gente vai ver a próxima imagem aqui, ó. Pessoal, o que significa hipótese endossimbiótica ou endosimbionte? Antigamente, tá lá nos primórdios da existência das células, das primeiras células no planeta. Então, haviam células bem simples, bem primitivas, nos mares primitivos. Essas células eram procariontes, bem simples, as células mais simples que surgiram primeiro. Pois bem, essa célula, ela absorvia nutrientes do meio, tá? Do marzão lá. E outras células menores do que ela entraram nessa célula, invadiram essas células primitivas. Nada mais eram do que bactérias bem simples, tá? Bactérias simples que já pegavam o oxigênio para a sua respiração e invadiram a célula. Mas ao invés de atacar essa célula, elas se deram bem dentro dessas células. Se adaptaram, passaram a viver ali. Em contrapartida, procariontes também, que já faziam fotossíntese, mas eram muito simples, células muito pequenas, também invadiram essas células. Essas células foram ficando mais sofisticadas, foram evoluindo com o tempo, tá? Tornando-se células eucarióticas bem evoluídas. O que aconteceu com aquela bactéria primitiva que invadiu a célula? Ela se tornou uma mitocôndria. O que aconteceu com aquela cianobactéria, com aquele serzinho que já fazia fotossíntese? Virou um cloroplasto. Vocês sabem por que os cientistas acreditam que hoje os cloroplastos foram cianobactérias ou alguinhas muito primitivas que invadiram as células e por que as mitocôndrias foram, né, bactérias simples que já realizavam a respiração aeróbia que invadiram a célula? Por que eles acham isso? Porque são as únicas organelas, as mitocôndrias que eu tinha comentado com você e os cloroplastos, que possuem DNA, RNA, ribossomos, que possuem essas estruturas. E o ribossomo que tem dentro dessas organelas é, de fato, parecido com bactérias primitivas, com o ribossomo das bactérias primitivas. Então, isso chama muito a atenção dos pesquisadores, tá? Então, tudo leva a crer que foi essa fusão que aconteceu aí num passado distante. E aí, formando, então, as células animais contendo as mitocôndrias e as células vegetais, além das mitocôndrias, contendo os cloroplastos. Ai, que bacana, né, gente? Eu acho isso sensacional. E essa aí é o término da nossa aula de hoje. Ó, a prof comentou com você aí de várias organelas celulares. A gente praticamente chegou na última organela, que é cloroplasto. Mas é o seguinte, numa das nossas próximas aulas, a gente vai começar a falar para você da função da mitocôndria, que é a produção de energia pela célula,
e da função de fotossíntese pelos cloroplastos. São funções importantérrimas e muito complexas. E só depois disso a gente vai chegar no núcleo da célula. Percebam que a gente começou lá de fora para dentro, de membrana, adentramos o citoplasma, falamos das organelas, né? E daqui a pouco a gente já está lá no núcleo da célula. Pessoal, então bora estudar, ok? Estou contando com vocês aí, por favor. Não tenho visto dúvida nenhuma, vocês não estão me procurando lá nas salas virtuais, nem para dar um joinha para a professora, para dizer se está tudo bem, né? Ah, prof, foi bacana a aula, foi meio chata, você pode falar mais rápido, você pode falar mais devagar, né? Mas, claro, a gente tenta fazer o melhor para você, né, pessoal? Mas dá um joinha para mim lá na sala virtual, tá? Só para eu saber se você está ligado ou não, ok? Então, pessoal, beijos para vocês e até uma próxima aula.